A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus, em nome de Jesus, possa te abençoar. A você que está vendo este vídeo, você que está assistindo, que tem nos acompanhado, que se inscreveu neste canal, Deus ele tem uma palavra para você. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 Reis, no seu capítulo de número 22, onde diz que sobre a aliança que Acabe fez com Josafá. Louvado seja Deus, ambos reis, louvado seja o nome do Senhor. E eles fizeram uma aliança. Então estiveram quietos 3 anos. Versículo 1. 1 Reis, capítulo 22, verso 1. E havendo guerra entre a Síria e Israel, porém no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Aqui Josafá aceita a proposta de Acabe para poder fazer uma aliança com ele, para poder pelejar e tomar Ramote de Gileade das mãos do rei da Síria. Só que Josafá era diferente de Acabe, porque Josafá, louvado seja Deus, andava pelos conselhos do Senhor, e não louvado seja Deus por vista. Josafá andava por fé no Senhor, fé em Deus. E Josafá sabia que em Israel e em Judá existiam profetas, homens de Deus, homens que pregavam e profetizavam a palavra do Senhor de acordo com aquilo que Deus ele escolhera para fazer. E eu já quero dizer e abrir um parênteses para você e te dizer que não é com todo mundo que você deve fazer aliança. Não é com todo mundo que você deve se filiar. Não é, louvado seja Deus, com todo mundo que você deve andar. Mas antes de andar com qualquer pessoa ou de fazer qualquer aliança com qualquer pessoa, antes o que você deve fazer é o que Josafá vai dizer. Você deve consultar, louvado seja Deus, a Deus. Você deve perguntar para Deus qual o objetivo, qual o propósito. Senhor, qual o propósito que o Senhor tem com a minha vida, com aquela vida. Mas hoje, irmãos, nós vemos, louvado seja Deus, uma coisa acontecendo em nosso meio. Muitos de nós, louvado seja Deus, que se intitulam luz do mundo e sal da terra, estamos, louvado seja Deus, vivendo num século onde nós acabamos fazendo aliança com o reino das trevas. Mas a Bíblia diz que as trevas não têm comunhão com a luz. Haja vista que se você num período de tempo, num tempo determinado da noite, você chegar em tua casa e você na sua casa, você pegar e a luz estiver apagada, haverá trevas sobre aquele lugar, haverá escuridão sobre aquele lugar. Mas ao apertar o interruptor e a luz se acender, então você vai ver que a luz não tem comunhão com as trevas. A luz é luz, a luz resplandece nas trevas. Louvado seja Deus. Miqueias até vai profetizar e vai dizer: quando, louvado seja Deus, ele olha para o povo de Israel caído, o povo de Israel, louvado seja Deus, disperso, vivendo a sua vida da maneira e do modo que queria. Miqueias agora ele olha, agora ele vai clamar. Miqueias vai levantar sua voz e vai dizer: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Quem caiu? Israel caiu, porque Israel deixou de buscar o Senhor.
Israel deixou de buscar a palavra do Senhor. Israel deixou de andar como o Senhor queria que eles andassem, de acordo com a sua palavra, guardando os mandamentos, guardando os estatutos. Eu já abro um parente para dizer para você que se você não guarda a palavra do Senhor, que se você não obedece o chamado do Senhor, você está como Israel, você está caído, você está desconsolado. Mas contudo, como Miqueias, ele vai dizer: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, eu levantar-me-ei, e se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Miqueias está dizendo a mesma coisa que Esdras disse quando leu sobre o pecado do povo, que havia se corrompido, feito união com as trevas, e havia caído e se casado com mulheres estranhas. Esdras agora vai chorar um choro de amargura. O choro de Esdras vai comover todo Israel, a ponto de se levantar e dizer: Esdras, te levanta, porque a ti te pertence este negócio. Nós pecamos contra Deus, mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. E você deve se perguntar: o que eu tenho a ver com Israel? Israel aqui, num plano espiritual, é simbólico para mim e para a tua vida, porque Israel aqui no dia de hoje simboliza a minha e a tua vida, simboliza a minha e a tua comunhão, que não deve ser com o mundo, mas deve ser com o teu Criador, com Deus, aquele que te formou e te criou e te conhece desde o ventre da tua mãe. Deus não te chamou para ficar sentado na roda dos escarnecedores, mas Salmo de número 1 vai dizer que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Josafá faz aliança com Acabe em 1 Reis 22, mas nós vamos ver que ele vai buscar então o rei. Versículo de número 8: disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Sabe quem são esses profetas? 450 profetas. Eu digo para você quem são. São profetas que usam o nome do Senhor para profetizar vaidade, para profetizar a mensagem que você quer ouvir, a mensagem que massageia o teu ego, a mensagem que não te diz e não te manda se converter e voltar para o Senhor. Esses 450 profetas, 400 profetas aqui estão profetizando todos uma mesma coisa, mas isso pareceu estranho ao homem de Deus. E Josafá falou assim: mas como assim? Todos estão profetizando a mesma coisa, não há mais profeta a quem se consultar. Então algo que me chama a atenção veio. Então todos os profetas profetizaram dizendo: assim sobe. Versículo 12, do versículo de número 5 até o versículo de número 12, você vai ver que eles vão profetizar todas as vezes a mesma coisa. Acabe, pode subir, vai na peleja, Acabe, porque certamente o Senhor é contigo. Sabe quem são esses profetas? São os mesmos que olham para você, sabe da sua situação espiritualmente, mas não tem coragem de dizer para você: abandona o pecado, abandona a prostituição, abandona os vícios da droga, abandona mamon, abandona o amor ao dinheiro, abandona a prostituição. Meu irmão, tem que abandonar, varão, tem que abandonar, varoa, porque Deus, Ele é santo, e a santidade ainda convém ao Senhor. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque ainda mesmo em meio a este tempo existem profetas, homens de Deus como este que vai aparecer em 1 Reis capítulo de 22, número 22, verso de número 14. Do versículo 13 vai dizer: e o mensageiro que foi chamar Micaías
falou-lhe dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz profetizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Oh glória! Mas Micaías, irmão, ele é direcionado pelo Espírito do Senhor. Ele é direcionado por Deus. Micaías é aquele que é como João Batista no Novo Testamento. É aquele que aponta o dedo para mim, para você, e diz: ei, assim te diz o Senhor, se converte, coloca a tua casa em ordem, porque senão o Senhor virá contra ti. E qual era a mensagem de João Batista para o rei do seu tempo? Era: abandona Heródias, mulher do teu irmão, porque adultério ainda é pecado. Adultério ainda é pecado. Abandona. Deus não tem se agradado. E profetas, irmãos, que profetizam isso, hoje está em extinção. Porque muitos profetizam, olha só, eita Deus poderoso, muitos profetizam em troca de dinheiro, em troca de status. Mas Micaías não é assim, irmão, porque profeta de verdade vai até o final com a sua mensagem e não volta atrás. Pode ter mandato, louvado seja Deus, de morte, pode ter mandato de decapitação, mas ele profetiza a mesma coisa, porque quem usa ele é Deus, e ele sabe para onde que vai. Jesus uma vez disse: é melhor temer aquele que tem o poder de matar a carne e lançar a alma no inferno, do que temer o homem que só pode matar a carne e não sabe o que fazer com a alma. Porque você está temendo, irmão? Jovem, Deus nos escolheu porque sois fortes, porque você está temendo. A geração que nós estamos vivendo e que busca e clama por um avivamento é esta: o avivamento de conversão de alma, o avivamento de conversão. Deus é contigo. Tem Miqueias me assistindo. Miqueias vai dizer: porém Micaías disse, versículo de número 14: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, e entregará na mão o rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim senão só mal? Irmão, como que pode você ser de Deus e estar dizendo mentiras por aí, vaidade? Em nome do Senhor, profetiza o que Deus te manda. Seja fiel à palavra do Senhor. Só fala aquilo que Deus te mandar. Não podemos nos corromper. Mas se nós somos o sal da terra, temos que dar sabor. Nós temos que conservar. Se nós somos a luz do mundo, nós temos que iluminar. Ei, você não é mais um. Você é Micaías. Você é Micaías. Profetiza a verdade. Profetiza a palavra, irmão. Nós andamos pela palavra. E a palavra de Deus, ela é verdade. E então Josafá, ele acreditou. E Acabe desacreditou da mensagem do Senhor para a vida dele. E ele teve um triste fim, porque desobedeceu a palavra do Senhor. E o Senhor não é com aquele que anda desordenadamente. O Senhor não anda com quem anda desordenadamente. O Senhor não anda com quem anda na prática do pecado.
A palavra de Deus diz: eu estarei com vós, enquanto vós estiveres comigo. Se me deixar, eu também te deixarei. Quer um conselho, irmão? Da parte do Senhor, busque a Deus pela palavra. Não te aparte dela, porque ela é lâmpada para os teus pés e luz para iluminar os teus caminhos. Salmo de número 105. E o varão que medita nela de dia e de noite será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas nunca caem. Sabe o que é isso? Palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fique com esta palavra. Deus é contigo, eu sei que Ele falou com você. A paz do Senhor Jesus. Amém.